A chuva começou como um sussurro distante sobre a cidade de Campos do Jordão, transformando o fim de semana dos 5 amigos em algo completamente diferente do planejado. Lia, Pedro, Rafa, Marina e Caio estavam voltando de uma trilha quando a tempestade caiu de repente. O céu escureceu num piscar de olhos e o vento varreu as árvores com um som que parecia um aviso. "A gente precisa se abrigar", gritou Marina, protegendo os olhos da chuva. Foi então que viram. No meio do descampado, onde antes só havia mato alto, surgiu uma casa antiga. Pequena, de madeira escura, com janelas altas e um alpendre torto. Parecia esquecida pelo tempo. "Essa casa não estava aqui", murmurou Caio. Pedro soltou uma risada nervosa. "Talvez a gente só nunca tenha reparado." Mas todos sabiam que aquilo não era verdade. A porta estava entreaberta. A chuva apertou, forçando-os a entrar. O interior era seco, apesar da tempestade lá fora. O ar tinha cheiro de madeira antiga e algo mais familiar, como um perfume distante que você não consegue identificar. Na sala, havia uma lareira apagada, uma estante vazia e... o que fez o coração de Lia disparar? Uma parede inteira coberta por fotografias. Fotos deles, mas não como agora. Fotos de quando eram crianças, sozinhos, em lugares diferentes, em datas antigas, antes mesmo de se conhecerem. "Isso é impossível", sussurrou Rafa. Marina se aproximou de uma das fotos. Era ela, aos 7 anos, segurando um guarda-chuva vermelho na frente da casa da avó. No canto inferior estava escrita uma data. Uma data em que nenhum deles sequer sabia da existência dos outros. O silêncio se espalhou. Lá fora, o trovão ecoou, e a casa pareceu respirar. A chuva não diminuía, e quanto mais os relâmpagos cortavam o céu, mais detalhes surgiam dentro da casa. Portas que antes pareciam fechadas, agora estavam entreabertas. Um corredor surgiu onde antes só havia parede. A lareira começou a crepitar sozinha. "Isso não é normal", disse Caio, tentando manter a calma. Pedro puxou uma das fotos da parede. Atrás dela havia algo escrito. "Vocês sempre estiveram destinados a se encontrar." Lia começou a sentir algo estranho. Não medo, mas reconhecimento. Eles avançaram pelo corredor recém-formado. No fim dele, encontraram um quarto. No centro, uma mesa com 5 cadeiras. Sobre ela, 5 caixas de madeira, cada uma com um nome. Eles se entreolharam. Marina abriu a dela primeiro. Dentro, havia um desenho que ela fazia quando criança. Uma casa cercada por chuva. "Eu desenhava isso o tempo todo", murmurou. Pedro encontrou uma bússola quebrada. Quando criança, ele dizia que queria encontrar seu próprio caminho. Rafa achou uma medalha de corrida escolar que ele tinha perdido. Caio encontrou um bilhete que escreveu aos 10 anos. "Queria ter amigos que me entendessem." Lia abriu sua caixa por último. Dentro havia uma fotografia, mas diferente das outras. Era uma foto deles 5, adultos, sorrindo, em frente à mesma casa. Com a legenda: "Vocês escolheram ficar." Um trovão ensurdecedor sacudiu tudo. As paredes tremeram. E por um instante, as fotos na sala começaram a mudar. Mostravam momentos da vida deles que ainda não tinham acontecido. Viagens, aniversários, abraços, conquistas. "A casa não está nos assustando", disse Lia, com os olhos marejados. "Ela está nos mostrando." "Mostrando o quê?" Perguntou Rafa. "Vezes que a gente nunca esteve sozinho." A tempestade começou a diminuir. E então perceberam algo assustador. Se a casa só aparecia na chuva, ela iria desaparecer quando o sol voltasse. E talvez nunca mais voltasse. A chuva ficou mais fraca. O vento cessou. A casa começou a tremer levemente, como se estivesse se desfazendo em névoa. "Temos que decidir", disse Pedro. "Ficar ou sair." "Ficar como?" Perguntou Marina. Mas ninguém sabia ao certo. Lia segurava a fotografia do futuro. Sentia no peito uma certeza inexplicável. A casa não era um lugar. Era um encontro. Era a prova de que suas vidas estavam entrelaçadas muito antes de se cruzarem. Caio deu um passo para a porta. Do lado de fora, o céu começava a clarear. "Se a gente sair, talvez nunca mais veja isso", disse ele. Rafa respirou fundo. Talvez não precise." Todos olharam para ele.
A casa apareceu para mostrar algo, não para prender a gente aqui. Silêncio. A lareira apagou. As fotos começaram a desaparecer, uma a uma. Lia sorriu. A gente escolhe ficar. Mas não aqui. Ela estendeu a mão. Um por um, eles se deram as mãos. A gente escolhe ficar na vida um do outro, completou Marina. No instante em que o primeiro raio de sol atravessou a janela, a casa se dissolveu como névoa tocada pela luz. Eles estavam novamente no descampado. Sem casa, sem paredes, sem fotografias, só o céu limpo depois da tempestade. Por um momento, pensaram que talvez tivessem imaginado tudo, até que Pedro olhou para o chão. 5 caixas de madeira estavam ali, reais. Cada um segurava a sua, e dentro delas, seus objetos de infância permaneciam. Mas na caixa de Lia havia algo a mais. Uma nova fotografia, datada daquele dia. Eles 5 de mãos dadas no campo vazio, sob o céu que clareava. E no verso, a frase final: a casa sempre aparece quando vocês precisam lembrar. Anos depois, enfrentariam dificuldades, mudanças, distâncias. Mas toda vez que uma tempestade caía sobre Campos do Jordão, eles sorriam, porque sabiam, a casa não era feita de madeira, era feita de destino e amizade. E algumas conexões simplesmente nascem antes mesmo de existirem.